Passaria então agora a palavra ao Dr. João Vieira Lopes, Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção para participar nesta conferência e desejar a todos uma boa conferência. Eu acompanharei durante a parte da manhã, por razões que se prendem com a minha atividade empresarial, não poderei estar presente todo o dia. Eu gostava de referir de uma forma sintética, até porque estamos ligeiramente atrasados e também o Sr. Secretário de Estado tem um programa de overbooking. Gostaria de referir 3 ou 4 aspectos essenciais de uma forma sintética. Em primeiro lugar, estamos de facto numa fase em que ainda há alguma incerteza quanto à sustentabilidade do nosso recuperação económica. No entanto, há 2 elementos positivos que nós temos neste momento, em particular neste setor, que estar extremamente atentos. O primeiro é a nova legislação, enfim, das leis de base sobre a política de solos, que é um tema importante e que historicamente vem atrasado, ou seja, há muitos anos que não havia uma atualização deste tipo de legislação. E, em segundo lugar, estamos no arranque de um novo processo de fundos estruturais europeus que, numa altura em que a economia portuguesa tem pouca capacidade de investimento, vão ser uma trave mestra de grande parte das dinâmicas económicas nos próximos anos. Isto é tanto mais importante como na CCP nós temos sempre valorizado altamente em Portugal o papel do território. Nós continuamos a pensar que mais do que alguns projetos, por vezes um pouco utópicos, de dinamização de outros setores, o território e o capital humano são os elementos essenciais que vão permitir à economia portuguesa recuperar. E dentro do território, enfim, para além dos aspectos do turismo e outros que não vou referir, há o problema fulcral das cidades. As cidades hoje em dia não podem ser vistas meramente como instituições de edificação, são de facto centros económicos, centros de inovação, centros de desenvolvimento e são um dos grandes motores da economia mundial. As 600 maiores cidades do mundo representam 50% do PIB mundial em termos de produção. Há, de facto, uma deslocação, quer, enfim, da agricultura, quer das próprias antigas cinturas industriais para o âmago das cidades como elementos estruturantes do desenvolvimento económico. Por isso, esta área é extremamente relevante em toda a atividade e, em particular, a construção e todas as indústrias e todos os setores correlacionados. Eu digo indústria não no sentido industrial tradicional, mas no sentido um pouco como os anglo-saxónicos dizem, indústria, setor económico. Nesse aspecto, nós consideramos globalmente positiva a lei de solos. Temos uma interrogação e uma dúvida. Uma interrogação tem a ver com a necessidade dessa lei ser acompanhada por alguns planos setoriais. No nosso caso, nós temos proposto a dinamização de um plano setorial do comércio, como já existe o turismo, e essa articulação é que nos parece que poderá ter resultados mais enriquecedores da própria dinâmica económica. Em segundo lugar, esperamos que historicamente uma experiência negativa que foi as legislações anteriores demoraram anos e anos a ser regulamentadas e as leis sem as respectivas regulamentações não são, digamos, muito úteis. Portanto, nesse aspecto, dentro desse aspecto positivo, são 2 alertas que nós temos deixado nas relações com o Governo.
Os fundos estruturais abrem, de facto, uma oportunidade. Há uma boa articulação em termos dos planos operacionais regionais, parece-nos ser chave e, em particular, em toda a área da fileira da construção, é um elemento estruturante que nos parece que pode ser bastante aproveitado. No entanto, gostaríamos que as coisas andassem um pouco mais depressa e estamos com receio que a burocracia histórica de Bruxelas, aliada por vezes a algumas excessiva também burocracia portuguesa, levem a que a efetivação e a entrada em vigor prático desses fundos se prolongue para além daquilo que nós julgamos necessário. No entanto, a construção existe integrada numa economia global e numa economia portuguesa. E aí há duas grandes preocupações que nós temos manifestado e continuamos a manifestar. A primeira tem a ver com o financiamento da economia, em particular com o investimento. O investimento na última década caiu quase 40% e nos últimos 3 anos cerca de 20%. Sem liquidez, sem capacidade de investimento, de facto vai ser difícil a recuperação e daí considerarmos que um dos grandes desafios que se apresenta ao Governo e ao país é conseguir aumentar a capacidade de financiamento a taxas de juros razoáveis. Neste momento, as PMEs portuguesas, em geral, e este setor é um setor essencialmente PMEs, financiam-se a cerca do dobro da taxa de juros média dos restantes países europeus com quem temos que competir. E isso é um aspecto extremamente negativo e que, infelizmente, não estamos muito otimistas, apesar de algumas evoluções positivas, há que reconhecer. Em segundo lugar, temos o problema ultra debatido de uma série de custos económicos que afetam toda a atividade. Enfim, utiliza-se hoje um palavrão, que é os custos de contexto, mas no fundo estamos a referir-nos aqui a energias, combustíveis, taxas. Reconhecemos que há um esforço neste momento por parte do Governo para alguma simplificação administrativa, no seguimento, enfim, até de governos anteriores, mas o peso das taxas, em particular municipais, ainda é uma carga muito grande sobre a atividade económica. Em terceiro lugar, para agilizar tudo isto, gostaríamos que houvesse muito maior dinamismo na reforma do Estado, já que até agora temos basicamente, por questões de necessidades financeiras, procedido a alguns cortes transversais, mas não uma alteração profunda da sua estrutura. São estas as nossas preocupações, que se integram em tudo aquilo que é preciso repensar da economia portuguesa e do seu modelo económico, e são estes sinais que gostaríamos de deixar aqui, mas ao mesmo tempo confiança nos empresários portugueses, no esforço de internacionalização. Enfim, a CCP também pontualmente está a colaborar em alguns aspectos na internacionalização, em particular, enfim, num esquema de relações que estamos a estabelecer com Marrocos, e, portanto, eu gostaria que esta conferência fosse uma conferência positiva, virada para o futuro, na procura de soluções. É isso que eu desejo, bom trabalho, e não me vou alongar, porque senão dou cabo do programa do Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.